Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser, quero dar. Glória a Deus, a paz. A paz do Senhor, igreja. Isso, tomaram café hoje, hein? Que Deus abençoe a todos vocês. Primeiro nós temos que só agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, igreja. Enquanto nós estávamos dormindo, muitos esquecem que o Senhor estava cuidando de nós, sabia disso? Havia uma batalha muito grande no momento que nós dormíamos. De um lado, os anjos do Senhor nos protegendo, como diz a palavra de Deus, que o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor estar ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor. O pior, tentando nos tragar, amada igreja. O desejo que ele tem é de parar todos nós. Pare de orar, pare de ir à igreja, pare de ler Bíblia, porque ele sabe que um cristão, ele só estará forte e ele só estará na proteção dos anjos ali, quando ele teme ao Senhor Jesus. Então nunca esqueça, sempre ao acordar, agradeça a Deus pelo cuidado que ele teve enquanto você dormia. Aí você já apresenta ao Senhor o seu dia. Você já faz seu projeto. Você já inicia o dia com um projeto traçado nos céus. Senhor, coloca teus anjos à minha disposição neste dia. Todas as armadilhas que o diabo preparou para mim esse dia, que seja desarmado. E muitas das vezes, igreja, a palavra diz que o diabo ele tem lançado as suas armadilhas para nos pegar. E a gente esquece, amada igreja, de determinar em nome de Jesus Cristo que essas armadilhas sejam desarmadas. E é o anjo que vai na frente. Não se preocupe. Enquanto nós dormíamos, o mundo espiritual, ele já estava traçando o nosso dia hoje. Sabia disso? Se Deus permitisse que os nossos olhos
se abrisse o mundo espiritual, a gente ia ver um monte de cilada, de minas que ele colocou no nosso caminho para tentar nos destruir. E as armadilhas do diabo, amada igreja, é muito atraente. As armadilhas não vêm. Geralmente você não coloca um anzol para pegar um peixe, uma isca, só o anzol. Você tem que colocar uma isca. Porque se o pescador colocar só o anzol, não tem nada atrativo para o peixe. O peixe não vai lá, é impossível o peixe chegar no anzol sem ter nada e achar que aquilo ali é um alimento para ele. E aí o homem, ele coloca a isca, né? Coloca, geralmente para cada pescaria tem as iscas, né? Diferenciadas, não é todas as iscas. E aí quando você identifica que tipo de isca aquele peixe gosta, se gosta de um camarão, você não vai botar uma minhoca, vai botar um camarão lá. Exatamente para quê? Para atrair, ser atrativo. Atrair a presa. Assim também o diabo faz conosco. Ele coloca uma isca muito gostosa, muito aparentemente, sabe, mil maravilhas. É exatamente a estratégia dele para nos pegar. E muitas das vezes nós somos cedidos à tentação e acabamos caindo. Por conta de quê? Você não traçou o seu dia com Deus. Você já não planejou o seu dia. O que você vai fazer durante aquele dia? Qual o seu projeto do dia? O que você quer? Aonde você quer chegar? E a gente fica igual um tonto, sabe? Deus, ele é super organizado e um ser inteligente. Só que a gente, às vezes, amada igreja, desculpa a expressão, a nossa mente fica muito fechada. E a gente acha que nós vivemos durante o dia e não precisamos de Deus no dia a dia da nossa vida. Aprenda sempre a depender de Deus. Aprendam sempre a depender de Deus. Nunca se ache na condição que você sabe de tudo, que você pode tudo e é capaz para tudo. Cuidado. O mundo espiritual é muito complexo. É uma caixa de segredos. E nós precisamos muito bem entender esse mundo que nós estamos vivendo. Amém, igreja? A morte. A morte, dentro do seu entendimento, o que é que significa para você a morte? A morte é um anjo? É um espírito? O que é a morte para vocês? Alguém tem alguma definição? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês participassem. Amém, igreja? Participassem. Então vamos lá. Na sua concepção, o que é a morte? Então, meu assistente, faz favor. Leva para aquela menina lá, esse microfone. Levanta a mão. Fica próximo dela. Quando ela terminar, você segura o microfone para ver se outra pessoa também vai. Isso. A morte, para mim, eu acho que é uma passagem de uma vida para outra. Um evento que acontece que leva a gente desse mundo para o outro. A morte, eu acredito que seja isso. Repita aí, por favor. Carlos, vai para lá. A morte é uma passagem dessa vida para outra. Eu acredito que seja um evento que não era para acontecer isso, né? Mas por causa do pecado do homem, nos faz sair desse corpo, desse pó e ir para outra vida, né? Outro mundo, vamos dizer, né? Ok. Mais alguém, hein? É bom que vocês participam. O que significa a morte para você? Qual o significado que você tem para a morte? É o quê? Ok. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ela diz que a morte é a passagem, né? Ou a partida deste mundo para um outro mundo. Ok. E para vocês?
A morte é um ser, é um espírito. O que é a morte? O que é a morte? E um dia, será que a morte um dia vai morrer? Mas a morte não já está morta? Não? Não se preocupa. Não precisa você dar o endereço. Ela sabe o endereço. Tem mais alguém que quer falar uma coisa sobre, na sua concepção, o que é que você entende sobre a questão da morte? Ok. Segura o microfone. Quando a pessoa fala, você faz isso aí. Tá? Ok. O livro de Gênesis 2,17. Vamos lá. Gênesis 2,17. Tem as crianças. Já acabei esquecendo das crianças. Jesus. Quem é a tia hoje vai cuidar das crianças? É a tia Jo. Então, crianças, acompanha a tia, a professora. E perdeu o assistente. Vai lá. Acabei esquecendo das crianças. A irmã Dia já está viajando. Abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Ok. 2,17. Abriram? Ok. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque num dia em que dela comeres, certamente o quê? Quem falou isso? Deus. Falou para quem? Ok. Até aí, a morte existia? E onde estava a morte? Estava morta, não existia. Então Deus falou para Adão e Eva: no dia que você comer, né, da árvore da ciência do bem e do mal, você o quê? Morrerás. Isso foi uma ordem para quem? Para o homem. Até aí a morte não existia. A morte não existia. Se a morte não existia, como seria essa humanidade sem a morte? Haveria terremotos? Haveria acidentes? Doenças? Não havia nada disso. Porque Deus não fez o homem para adoecer, nem para morrer. Deus fez o homem para estar com quem? Com Ele. Pare e pense. O mundo hoje sem o pecado, irmã Lígia. O mundo hoje sem a morte. Ninguém mais ia morrer. Se o ser humano não morria, ele envelheceria? Não? E como seria a humanidade, irmã? Olha a pergunta. Inteligente. Mas é? Repita o que você falou. Se o homem não morresse, não era? Se o homem não morresse, como é que o mundo ia caber tanta gente assim? Ia comportar tanta gente. Pergunta inteligente. Alguém quer responder para ele? Então tome. Se não existisse a morte, não ia se multiplicar tanta gente assim. Não ia chegar a 8 bilhões de habitantes. Ia chegar o quê? Eu acredito que ia nascer, assim, no meu pensamento, eu acredito que ia nascer pessoas
destinada para buscar Deus, para adorar Deus, mas não ia se multiplicar tanto, porque a terra não suporta tanta gente. Mas quando Deus fez o homem, falou o quê? Multiplicai-vos, né? Sedes fecundos. Então, mas eu acredito que não chegaria a tanta gente assim, não. Mas não chegaria? Mas se quando Deus fez o homem, a ordem do Senhor era que o homem multiplicasse a terra. Que seja Ou fecundo. talvez a terra teria estrutura suficiente para abrigar todo mundo, né, sem desmatamento, sem nada, e todo mundo viver bem. Né? Poderia ser assim também. Ok. Estrutura suficiente, né? Para comportar. Porque a poluição, tudo isso causa desmatamento, né? Causa destruição. O que a gente faz com a terra, a gente destrói a terra. Né? Então, Ok. poderia ser assim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Está lá o ser humano, não havia morte. A morte não existia, ninguém ia morrer. Mas as pessoas iam envelhecer, como é que era? Aí, de lá para cá, a pergunta de Júlio tem sentido. E também a dela tem sentido. A terra comportaria tanto o ser humano? Como seria? Alimentação para todo mundo? Igreja, a palavra, sim, diga. Comportaria. Não, irmã. Se não houvesse o pecado. Ok. Então, Porque, pastor, Deus, ele sabe, assim, ele sabe que a gente faz a escolha de querer seguir ele ou não. Mas antes mesmo da gente fazer a escolha, ele sabe se a pessoa vai querer ou não seguir, a obedecer ele. Então, eu acredito que ele botaria pessoas que adorariam ele, né? E não teria gente para perdição, para o inferno. ok. Deus fez o homem para estar ao lado dele e para adorar a ele. Mas aí digamos que não haveria o pecado. Então ninguém ia se rebelar contra Deus. Igreja, Deus sabe de todas as coisas. A nossa mente, ela é muito limitada para compreender o trabalhar de Deus. Diga, Daniel. Então, sobre esse caso da terra comportar a quantidade de gente, o pecado a morte é a morte espiritual. Então, se o corpo estivesse santo ainda, puro, habitaria com Deus, né? Porque o jardim do Éden não fala de Deus caminhar com o homem, não tinha nenhuma barreira. O pecado gerou a morte espiritual. Então, essa morte é a morte espiritual. Observe a pergunta. Deus, ele chegou para o homem e disse assim. Ele mostrou a árvore do bem e do conhecimento e disse: não toques, porque no dia que você tocar, morrerás. A pergunta é, se o homem não tocasse, não desobedecesse, a humanidade não tinha pecado. Como seria hoje essa humanidade? Que não havia morte, não tinha pecado. Seria puro, né? Não haveria morte. Também o corpo não iria morrer, não é isso? Sim, se não tinha morte, não tinha como o corpo exatamente. morrer. Então, Como morria? Habitaria no lugar celestial também. Eu creio assim. Na terra é impossível de comportar tanta gente. Tanta assim, gente. Se Isso. tivesse a multiplicação, né? Mas essa aí foi a pergunta de Júlio, né? Isso. Se ninguém morresse, como é que a terra ia comportar tanta gente? Então,
Olha, os planos de Deus jamais pode ser frustrado. A Bíblia também fala que Elias foi transladado também, né? Enoque Mas também entenda, foi o transladado. propósito de Deus era fazer, quando fez o homem, é para habitar na terra. Deus não fez os céus para habitar nos céus. Deus não fez um para ir para o céu. Deus fez o céu para ele e os anjos. Para nós, ele fez a terra especificamente para desviver aqui na terra. E aí não havia o pecado, ninguém ia adoecer, não precisava ter médicos. Para que médico? Cuidar de quem não tinha doença. Não tinha maldade. As portas das casas, ou as casas não precisariam de porta, não precisariam de polícia. Pense como seria agora. Então imagine que agora todo mundo se convertesse de fato e de verdade ao Senhor, mesmo existindo a morte. Como é que seria esse mundo? Adoecer, todo mundo ia adoecer, porque a morte já estava, não é? Mas digamos que todo mundo se convertesse de fato e verdade. Precisaria de polícia? Precisaria de médicos. Mas de polícia não precisaria. O ser humano viveria... Não, fique imaginando como seria esse mundo se o homem banisse o pecado, né, do seu coração. Não tinha maldade, irmão. Você poderia pegar a tua filha, só minha filha, vai lá na cidade e volta, você andar de noite. Não tinha maldade no coração das pessoas. Cada um de nós ia proteger um ou outro, não era? Havia um temor diante do Senhor. O plano de Deus foi para que o homem não morresse. Mas só que Deus, quando fez o homem, Deus estabeleceu um padrão de obediência. Mesmo porque já tinha sido quebrado nos céus um princípio. Não foi isso? Quando Deus criou os anjos, Deus sabia que os anjos iam se rebelar contra ele. Sabia? Porque quando Deus fez os anjos, criou, Deus colocou dentro dos anjos também direito de escolha. Chamado o quê? Livre? Ok. Justamente. E os anjos hoje, os que ficaram nos céus, eles têm livre-arbítrio? Tem. Tem. Tem o livre-arbítrio. Você acha que os anjos viu o que aconteceu com a terça parte? O temor diante do Senhor é muito grande. E quando Deus criou os anjos, Deus sabia, antes de criar os céus, Deus já sabia que ia criar os céus, criar os anjos, e os anjos iriam se rebelar contra ele. Deus já sabia. E antes de Deus criar os céus, Deus também sabia que ia criar a terra e qual era o propósito dele com a terra. Agora, na criação dos céus e entre a criação da terra, nesse intervalo de tempo, nós já existíamos. Efésios 1:4, sim. 1:4 e 1:14. Antes de criar os céus, entre a criação dos céus e a criação da terra, nesse intervalo, entre céu e terra, nesse intervalo, nós já existíamos. Antes de criar a terra, nós já existíamos. Não, observe. Nós somos as luzes, os faróis de Deus. Porque Deus disse assim, olha, antes da fundação do mundo, eu já te escolhi. Diga aí. Você está pensando que nós somos qualquer pessoa? Então vamos lá, complicado. Vamos lá. Você nasceu em 74. Está jovem ainda, né?
e não existia. Está aqui. Abra aí Efésios capítulo 1, 4. E a terra, eu já exijo disso. 1, Efésios 1, 4. Ele está com o microfone? Lê aí, Daniel. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso quer dizer que antes da fundação do mundo, eu já existia. A irmã Lígia já existia, o irmão Júlio já existia. E ele nos elegeu para ser o quê? Santo. Santos e irrepreensíveis. Então, observe. Aí quando Deus fez o mundo, olha o plano de Deus, sabendo que a gente já existia, e criou um lugar específico para nós. Eu vou te dar terra para vocês. Igreja, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Deus deu poder e autoridade para colocar o nome nos animais, para cuidar da terra. Toda sorte de bênção estava sobre a nossa vida. Você tem ideia da importância que nós somos diante do Senhor? Vocês têm ideia que os anjos, eles têm o maior desejo de estar no nosso meio. Ele queria estar como nós seres humanos. Você sabia que não foi dado aos anjos a capacidade que foi dada para nós? Anjos não podem pregar o evangelho. Anjos não podem ganhar almas. Anjos não podem falar do amor de Deus para o ser humano. Foi dado para nós, igreja. A Bíblia diz que nós estamos cercados de nuvens de testemunhos. Nós somos o espetáculo. Você para e pensa a importância que nós somos diante do Senhor. Como é que Deus nos vê? Deus colocou até os seus anjos para nos servir. Não imagine a dificuldade que nós temos de compreensão da palavra de Deus. Igreja, nós não somos qualquer crente. Nós não somos qualquer pessoa. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A Bíblia não diz que os anjos já existiam antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que nós nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes todas as coisas foram criadas, amada igreja, nós já existíamos. E nós somos diferentes de anjos. Nós somos diferentes de anjos. Sim. Nós somos diferentes. O evangelho, o anjo não pode. Você pode falar do amor de Cristo, o anjo não pode. Então o propósito de Deus para conosco, isso já veio antes da criação, Ele já sabe todas as coisas. E quando Deus cria os seus anjos, Deus já sabia, amada igreja, que uma parte desses anjos não estaria com Ele porque iriam se rebelar contra Ele. Quando a palavra diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu, amada igreja, sabe, isso é um mistério de Deus que um dia vai ser. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos no meio de uma geração perversa. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu foi desde a fundação do mundo. Então nós existimos, nós estávamos dentro de uma dimensão espiritual que a Bíblia diz que só vai ser revelado lá na glória. Há muitas coisas que não são reveladas aqui. Há muitas coisas que a Bíblia ainda ocultou. São os mistérios de Deus. Que a nossa mente humana ela é muito limitada para entender o trabalhar de Deus na nossa vida.
Como entender que um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem em todas as cabeças humanas? Como entender isso, que Deus ele sabe o que toda a humanidade vai pensar amanhã? Então Deus criou o homem. E Deus estabeleceu um padrão para o homem. Padrão de obediência. Por que Deus ele agora faz esse padrão? Ele escolhe esse padrão. Porque ele viu que lá nos céus os anjos se rebelou contra ele. Os anjos se rebelou e foram expulsos. E Deus sabia que quando criasse a terra, quando introduzisse o homem na terra, o homem teria o seu adversário. Você sabe por quê? Porque quando Deus primeiro criou o homem, Deus estabeleceu primeiro para Adão. Não havia Eva ainda. Adão, cuide da terra. Cultive, cuide e guarde a terra. Cuidar da terra, até nós entendemos que tem que plantar, não é isso? Mas guardar a terra de quê? Se não havia uma outra espécie humana. Guardar a terra de quê? Proteger a terra de quê? Porque Deus sabia de um adversário que iria tentar a criatura de Deus, a obra de Deus. Adão, cuide da terra e guarde ela. Foi dada ao homem esta ordem para ele guardar. Só que Adão não sabia o que seria isso. Só tinha ele no mundo. Aí Deus estabelece através de Adão, para que, e tanto da Eva, mostra a árvore do bem e do mal, para que eles não tocassem, porque se ele tocasse, eles morreriam. Aí foi aonde a morte surge, Júlio. A morte é um ser. Ela foi gerada. Ela foi criada. Quem criou a morte? Quem gerou a morte? Quem é a mãe da morte? Quem que gerou a morte? Alguém pariu a morte. Alguém deu luz à morte. Ou deu vida à morte. Como é que a morte foi gerada? De onde ela veio? Quem gerou? Quem produziu a morte? O pecado. O pecado é a mãe da morte. O pecado é o que gerou a morte. Só que a Bíblia fala de 3 tipos de mortes. 3 tipos de mortes. A morte física. O que ela significa, a morte física? A morte física é a separação nossa, do nosso espírito, do corpo. É onde nós seremos desintegrados do corpo. Onde nós somos expulsos do corpo. A morte física é isso. A morte separou a nós do corpo físico. Agora deixamos de ser parte física. Agora somos 100% parte espiritual. Até agora nós somos parte física e parte espiritual. A morte física separa a gente da onde? É como a água e o óleo, né? Não tem como. E quando é que isso acontece? Por exemplo, o corpo morre e a alma sai, não é isso? É isso? O corpo morre e a alma sai. Ok. Não é que o corpo morre e a alma sai. Porque a alma só está dentro do corpo enquanto o corpo tem vida. E a única coisa que separa o corpo, a gente do corpo, só a morte. Chamada morte física. Ela faz essa separação, desintegra a gente do mundo físico. Então, a morte trouxe a separação do homem, que é o homem espiritual, do corpo físico. Só a morte que pode separar isso, não é isso? A morte física. Tiago 2, 26, veja aí. 26.
Isso quer dizer, a morte separa o homem interior do corpo. Um dia nós seremos separados desse corpo. O nosso homem interior é chamado o quê? Alma e espírito. É isso, Júlio? Olhe, o homem interior é separado do corpo através da morte. Quem é esse homem interior? Chamado alma e espírito. Qual é a junção que você dá entre alma e espírito? Qual é a separação? Qual é a diferença de alma e espírito? Que é aquilo que nós aprendemos logo que nós nos convertemos, a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, dentro do corpo habita quem? O nosso homem interior, chamado alma, espírito. E o que é alma? A alma é um espírito? É um ser? Não? A alma de Lígia é o que? É um espírito? É um ser? É o que é alma? Cadê o microfone? O que é alma? Alguém pergunta lá fora. Ei, irmã Marise, eu não entendi ainda. O que é alma? Tome. É um ser espiritual. E ele está onde? Dentro de nós. E o que ele faz dentro de nós? A alma sente dor. Sente dor. Alma come. Bebe. Corpo tem sentimento? Não? Corpo tem sentimento? Tem, Carlos? O corpo pensa? A cabeça pensa. O corpo tem sentimento? Não tem sentimento. O corpo pensa? Quem pensa é o quê? Então, ok. Vamos lá. Dentro da nossa cabeça tem o quê? Cérebro, não é isso? Aí o cérebro pensa. Raciocina. Então a pessoa que tem morte cerebral não tem mais espírito, não tem mais alma. Então vamos lá. A pergunta é: todos nós temos cérebro. O cérebro pensa. O cérebro não pensa? Vamos lá. Isso. A alma é o sentimento nosso. Nós somos sentimento. A parte da alma está ligado ao sentimento, está ligado à razão, está ligado a tanto sentimento de alegria como de tristeza, não é isso?